Jesus anda sobre as águas. A importância da oração e da fé. A palavra de Deus nos ensina sobre a importância da fé, da confiança e da comunhão com o Senhor. Em diversos momentos, Jesus demonstrou que a oração era essencial para fortalecer o espírito e permanecer na vontade de Deus. No livro de Mateus, capítulo 14, versículos 22 e 23, há um relato profundo sobre o agir de Jesus e o ensinamento que ele deixou para seus discípulos. A Bíblia nos revela. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Para compreender melhor essa passagem, é importante lembrar os acontecimentos que a antecederam. Pouco antes desse momento, Jesus realizou um dos milagres mais conhecidos: a multiplicação dos pães e dos peixes. Com apenas 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esse milagre demonstrou não apenas seu poder, mas também seu imenso amor e compaixão pelo povo que o seguia. Após esse grande feito, Jesus decidiu que era hora de se retirar para orar. Ele instruiu seus discípulos a entrarem no barco e seguirem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele mesmo se encarregava de despedir a multidão. Assim que terminou, subiu sozinho ao monte para falar com Deus. Esse ato revela um hábito constante do Mestre: buscar momentos de intimidade com o Pai em oração. Na sequência dessa passagem, um dos eventos mais impressionantes do ministério de Jesus acontece. Durante a travessia dos discípulos pelo mar, uma forte tempestade se levanta, deixando-os aflitos e com medo. No meio da noite, Jesus vem ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Esse episódio fortalece ainda mais a lição de fé e confiança em Deus, pois demonstra que, mesmo em meio às dificuldades e tempestades da vida, Cristo está sempre presente e no controle de todas as coisas. Essa passagem bíblica nos ensina lições preciosas sobre a vida cristã. Primeiramente, destaca a importância da oração. Mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus fazia questão de se afastar das multidões e buscar um momento a sós com o Pai. Isso nos mostra que, para termos uma vida espiritual saudável e fortalecida, é essencial separar tempo para estar na presença de Deus. No mundo atual, onde há tantas distrações e preocupações, a oração deve ser prioridade, pois é através dela que encontramos força, direção e paz. Outra lição poderosa dessa história é sobre a confiança em Deus. Quando os discípulos enfrentaram a tempestade, sentiram medo e incerteza. Muitas vezes, na caminhada da vida, desafios surgem e podem abalar a fé. No entanto, quando Jesus veio ao encontro deles, caminhando sobre as águas, ele mostrou que nada está fora do seu controle. Da mesma forma, nas dificuldades do dia a dia, é preciso confiar que o Senhor tem poder sobre todas as circunstâncias e jamais abandona aqueles que nele creem. Além disso, essa passagem nos ensina que Deus sempre nos direciona para um propósito. Jesus ordenou que os discípulos atravessassem o mar, sabendo que enfrentariam dificuldades, mas também sabendo que eles cresceriam na fé através dessa experiência. Assim acontece com cada pessoa. Deus permite desafios não para nos enfraquecer, mas para fortalecer nossa confiança nele. No relato seguinte a esses versículos, Pedro, ao ver Jesus andando sobre as águas, pede para ir até ele. Com a permissão do Mestre, ele também caminha sobre as águas, mas, ao olhar para o vento e as ondas, sente medo e começa a afundar. Isso mostra que, enquanto mantemos os olhos fixos em Jesus,
podemos vencer qualquer dificuldade. Porém, quando desviamos o olhar e focamos nos problemas, a dúvida e o medo podem nos enfraquecer. Isso nos ensina que a fé não pode ser baseada apenas nas circunstâncias. A vida sempre terá desafios, mas, se confiarmos em Deus e mantivermos nossos olhos nele, encontraremos forças para seguir em frente. Quando Pedro começou a afundar, clamou por socorro, e imediatamente Jesus o segurou, mostrando que ele está sempre pronto para nos ajudar quando buscamos sua presença. A passagem de Mateus 14, 22 e 23 reforça verdades fundamentais para a caminhada cristã. Ela nos ensina que a oração é essencial para manter um relacionamento profundo com Deus, que a fé precisa ser maior do que o medo e que mesmo nas tempestades da vida, Cristo está sempre presente. Assim como Jesus subia ao monte para orar, cada cristão deve priorizar momentos de intimidade com Deus. Além disso, a história da tempestade no mar e do caminhar sobre as águas nos lembra que confiar no Senhor nos fortalece para enfrentar qualquer dificuldade. Nenhum problema é maior do que o poder de Deus, e quando depositamos nossa fé nele, encontramos paz e segurança. Que essa mensagem sirva de encorajamento para nunca desistirmos, mesmo diante dos desafios, pois Deus é fiel e cuida de cada um de nós. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, ensina-nos a buscar a Tua presença diariamente em oração. Que possamos confiar em Ti, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Fortalece nossa fé para que não sejamos dominados pelo medo. Assim como Jesus caminhou sobre as águas, ajuda-nos a superar os desafios com confiança. Que possamos sempre manter nossos olhos fixos em Ti. Dá-nos sabedoria para compreender Teus ensinamentos. Acalma as tempestades do nosso coração e guia nossos passos. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem. Peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.